Olá, eu sou o Carribas e você está assistindo a coluna Águia e Condor. E hoje, a terceira parte da história secreta dos Incas. Se você ainda não assistiu a primeira e segunda parte, você pode acessar aqui pelo canal do Consciência Próspera. Assista a primeira e segunda parte. E hoje vamos falar, dando continuidade à história secreta dos Incas. Nós vimos que o pesquisador palestino-peruano Walid Bahá'u'lláh começou a investigar a respeito da montanha Pituciray e o nevado contínuo, o nevado Salva-Siray, após ter descoberto o aparecimento de sombras gigantescas no topo da montanha Pituciray. Sombras que formavam o desenho de um felino, de um inca, e à medida que o sol se levantava, surgia a figura, o desenho de uma princesa, de uma Nushta. E a descoberta dessas sombras fez com que Walid fosse a investigar através dos cronistas coloniais. E é quando ele chega à crônica de Guamán Poma de Ayala, um cronista de origem indígena, e ele começa a ver que em vários desenhos de Guamán Poma de Ayala, mais especificamente nos desenhos, quando Guamán Poma fala, por exemplo, da montanha Pituciray, haviam mensagens secretas, codificadas em código. E numa dos desenhos de Guamán Poma, quando ele fala dos ídolos de Antissuyo, um dos 4 suyos, os 4 quadrantes do Império Inca, ele percebe que há um desenho de uma montanha, um Inca fazendo uma reverência a essa montanha. Há uma referência à formação rochosa, que seria como que a pareja mítica, o casal mítico, onde na crônica de Guamán Poma há uma referência a uma das formações rochosas como Pituciray e a outra Salva-Siray. Pituciray, que é o nome da montanha, e Salva-Siray, o nevado contínuo, a montanha Pituciray. E como que chapado no desenho de Guamán Poma, a gente vê chapado assim nesse mesmo quadro, nesse mesmo desenho, a gente vê o desenho de um felino, que o Guamán Poma diz na sua crônica que nesse local um Inca se transformou em Otorongo. Otorongo, que é o nome que eles dão em Quechua, seria o nome da onça, do jaguar, do felino. Então, naquele local, um Inca se transformou em felino, se transformou em fera. Pois bem, isso chamou tremendamente a atenção de Walid, porque ele havia exatamente visto no topo da montanha Pituciray a sombra de um felino a saltar sobre um Inca. E aí ele começa a investigar e ele chega à conclusão de que, olha, como ninguém sabia, na época, Walid investigou, quis saber se alguém sabia dessas sombras, ninguém tinha conhecimento dessas sombras, por isso ele inclusive se reconhece como o descobridor dessas sombras, no topo da montanha Pituciray. Mas na crônica do período colonial de Guamán Poma de Ayala, ele vê que possivelmente Guamán Poma de Ayala conhecia essas sombras. Ou seja, havia um conhecimento prévio, e se Guamán Poma sabia, mas não fala de forma explícita na sua crônica das sombras, isso pressupõe o quê? Que havia aí uma história secreta, uma história que corria paralela aí, que alguns poucos iniciados, algumas poucas pessoas sabiam, e que havia mais coisas por trás da montanha Pituciray. Isso fez com que a investigação de Walid fosse ele começou, portanto, a investigar a fundo toda a crônica, todos os desenhos e escritos de Guamán Poma de Ayala para ver se haveriam mais mensagens em código e principalmente mensagens que dissessem respeito à montanha Pituciray. E aí ele chega a 3 desenhos de Guamán Poma de Ayala, onde Guamán Poma de Ayala faz referência exatamente a montanha onde havia o tótem dos Incas, uma das montanhas mais sagradas dos Incas, aonde os jovens Incas iam se iniciar, iam passar pelo seu rito de passagem, que era a montanha, o Cerro Huanacauri. E aí há um nó, há um ponto que não encaixa, uma peça que não encaixa nesse quebra-cabeça, que é o seguinte: ainda hoje há um senso comum e geral de que a montanha Huanacauri encontra-se ao sul de Cusco. Então existe atualmente uma montanha ao sul de Cusco chamada Cerro Montanha Huanacauri.
E é praticamente notória, quase que um geral, de que essa montanha ao sul de Cusco, esse Huanacaure ao sul de Cusco, é o Huanacaure que nas crônicas, né, na história dos Incas, se diz que os jovens iam passar pela sua iniciação. Porém, a crônica de Huamán Poma de Ayala, ele coloca, por exemplo, cita Pitucirai e Sauacirai no Antissuyo, né, nas montanhas do Vale Sagrado. Então, ou seja, há uma coisa que não encaixa, porque para o Huamán Poma de Ayala, né, Pitucirai não estaria ao sul de Cusco, estaria, ou melhor dizendo, o Huanacaure não estaria ao sul de Cusco, estaria ao norte. E há essa ligação entre a montanha Pitucirai e a venerada montanha Huanacaure. Essas peças que não se encaixam começaram a levar um Valide a interrogar, mas onde que está a verdade nisso aí? Por que essas peças não encaixam? E aí ele vai fazer a surpreendente descoberta de que a verdadeira localização do cerro, verdadeira montanha Huanacaure, não seria ao sul de Cusco, mas ao norte de Cusco. Só que essa parte eu vou deixar para contar na próxima semana, no próximo programa. Então, se você está gostando, não perca na próxima semana a História Secreta dos Incas, quarta parte. Se você acha que mais gente vai gostar disso, dessa história, compartilhe, divulgue com seus amigos, com seus contatos. Na próxima semana, aqui na coluna Águia e Condor, canal Consciência Próspera, a quarta parte da História Secreta dos Incas. Eu sou Carribas, assim falei. Urpilhai São Colhai.